Então, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre documentação de processos, tá? Então, a gente vai dar mais um passo adiante, né, no entendimento do funcionamento da gestão de processos, tá? Técnicas e métodos de modelagem. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas questões que são, de certa forma, aleatórias, paralelas ou periféricas, né, que circundam os processos, mas que também não são exatamente processos, mas os processos, eles precisam desses elementos também, tá? Então, para a gente dar início, então, vamos relembrar o que é um processo, né, e os seus principais componentes. Lembram que eu havia comentado com vocês que os processos, eles precisam tem uma entrada, um processamento, uma saída e um feedback? Então, aqui a gente tem os principais componentes, né? Que é a entrada, que pode ser de materiais, serviços, informações. Temos aqui um processo de transformação, ou processamento, ou transformação, né? Dessa entrada que há no início do processo, e ao final eu tenho um resultado. Que pode ser materiais, serviços, materiais, produtos, bens, serviços e informações também, tá? Bom, entretanto, para transformar uma entrada em uma saída, que seria o resultado, a transformação ela depende de outros dois elementos. Vamos ver quais são esses elementos. Os recursos e as regras, tá? Só para relembrar, só para comentar aqui, nós temos dentro dessas etapas aqui do processo, nós temos o feedback, né? Que é o quê? É o retorno sobre os produtos finais, o retorno para o processo de entrada novamente. Por quê? Eu preciso ter um parecer, eu preciso ter uma noção enquanto empresa, quando eu falo enquanto empresa, enquanto administrador, eu preciso ter um controle sobre aquilo que está saindo da empresa, em termos de qualidade, em termos de padrões de conformidade, em termos de opinião, de satisfação do cliente, de fidelidade do cliente, se ele está aderindo ao meu produto ou não, se ele está se disponibilizando a pagar o preço que eu estou praticando no meu produto final. Então, esse feedback é essencialmente importante, porque é ele quem vai alimentar novas etapas de entrada de processo. É ele, bom, se não está saindo meu produto, eu preciso verificar o que está acontecendo. Meu cliente que não está comprando, ou minha matéria-prima está muito cara. Talvez eu tenha que revisar lá no início do meu processo, lá com o meu fornecedor, tá? Ou rever processos, ou às vezes eu não estou conseguindo cumprir a demanda aqui na saída, com os prazos, né, específicos de compra, de compra e venda, de distribuição de materiais. Então, se eu não estou cumprindo, tem algum problema no processo. Então, por isso, o feedback é essencial aqui nesse círculo de processo, tá? Depois, o processo, a etapa de processamento, que é o miolo de tudo, que é o centro do processo, ela tem dois principais componentes, como eu havia comentado ali, né? Que são as regras e os recursos. O que são as regras? São os documentos, políticas, procedimentos, manuais, regras de negócio, regulamentações, especificações. E aqui vai entrar a legislação, por exemplo, né? Dependendo do tipo de produto que é feito. Às vezes não é só o tipo de produto, mas também os insumos que são utilizados para produzir. Lembram daquele filme da Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento? Quem é que já assistiu com a Julia Roberts? Esse filme, eles começam a investigar uma comunidade que só tem doença, só tem câncer, só tem... Os animais, eles sofrem deformidades. Aí na família a mulher tem câncer, o marido e as crianças têm câncer, porque eles estavam tomando a água contaminada da região da fábrica, né? Que estava despejando a água no solo. O solo estava sendo contaminado e a água está no solo. Isso é a gente trabalha bastante gestão ambiental, para quem faz gestão ambiental, né? Então, as pessoas, ou seja, não era o produto final o problema. O processo era o problema. Esse processo, a etapa de transformação é que era o problema, porque eles utilizavam água e a água era depois depositada com restos químicos que acabavam contaminando ali o solo. Então, essa questão, né, dessa legislação que precisa ser obedecida, por exemplo, dessas políticas, das regulamentações, tem que ser extremamente observadas, essas regras, tá? Desse processo, nessa etapa do processo, que seria a transformação. E também pode ser, ali, como ele traz, né, exemplo, a política da qualidade da empresa.
não só políticas externas, mas também políticas internas da empresa, que saem da onde as políticas internas? Do planejamento estratégico, tá? Então, a gente precisa sempre cuidar isso, precisa estar alinhado com os objetivos da empresa. E os recursos, que também é outro principal componente, né, dessa etapa de transformação, que seriam o quê? É tudo aquilo que é necessário para fazer a transformação. Humanos, pessoas, financeiro, dinheiro e infraestrutura, equipamentos, instalações, mão de obra humana, a mão de obra seria maquinário, né? Seria mão de obra, não é técnica, mão de obra quando é maquinário é mão de obra autônoma. Então, nós temos todas essas questões, né, das regras e dos recursos que são necessários para fazer essa etapa de transformação do processo. E isso precisa ser levado em consideração, tá? Ou seja, a gente já parte para um outro, uma outra etapa, né, um pouco mais profunda sobre o processo. Então, os processos, eles são um conjunto de atividades, né, reunidas, que têm a finalidade de alcançar o objetivo da empresa, que é produzir bens ou serviços, ou informação, ok? Ok. Mas, este processo, ele precisa obedecer regras e também precisa de recursos para acontecer. Então, quando eu penso em processos, eu não posso pensar isoladamente, somente na tarefa, na atividade que está sendo desenvolvida ali, sabe? Olhar assim, não, olhar só a atividade. Não. Eu tenho que olhar o homem que está envolvido, eu tenho que olhar a máquina que está envolvida no processo, eu tenho que olhar se eu tenho recurso suficiente para fazer a manutenção da máquina, para fazer a compra da matéria-prima adequada para o processamento, certo? Dos meus insumos, do meu bem ou serviço que vai sair lá no final. Tá bom, pessoal? Então é importante falar sobre isso, tá? Para definir as regras, é necessário idealizar e realizar a documentação de processos. Que é isso que a gente vai ver hoje, tá? Sendo assim, vamos ver o que é isso, afinal, essa documentação de processos, tá? Então, a documentação de processos, ela é uma das atividades mais importantes para manter a empresa organizada, otimizada e produtiva. Não é porque a gente produz muita quantidade que a empresa está sendo produtiva. Lembram lá da nossa primeira aula da racionalização do trabalho? Então, racionalizar o trabalho de maneira que eu consiga dividir, particionar as tarefas de maneira lógica e racional, que eu consiga atingir, cumprir as minhas metas, as minhas demandas de produção, mas ao mesmo tempo eu consiga otimizar essa produção, não tendo desperdício de matéria-prima, não tendo desperdício de mão de obra, ou até mesmo retrabalho. Se eu faço mal feito, eu preciso reprocessar muitas vezes se houver, né, condições de reprocessar, eu preciso reprocessar. Isso é retrabalho, né? Para a empresa está pagando a hora, custo hora homem. Vocês viram isso em gestão de custos. Nós temos uma coisa chamada custo hora homem. O custo hora homem é o quê? Nós pegamos o salário da pessoa, para eu saber quanto é que eu, por exemplo, vocês, para saberem quanto que vocês ganham ou quanto que vocês pagariam para uma pessoa por hora, não basta só eu pegar o salário dela e dividir pelo número de horas trabalhadas por mês. Ah, ela trabalha 26 dias normalmente, né? 26 dias, se é de segunda a sábado, vezes 8, vai dar um número lá de horas totais que ela vai trabalhar. Ou 5 vezes 8, né, que dá 7,33 horas. Se trabalha 6 dias na semana, é 7,33 horas. Se trabalha 5 dias, se trabalha só de segunda a sexta, aí é 8 horas, tá? Tem a compensação, se trabalha sábado, tem uma diminuição na carga horária semanal, diária, tá? Então, se, pessoal, a pessoa trabalha 5 dias por semana e trabalha 8 horas, eu não vou fazer. Ah, mas um mês tem 4 semanas, aí eu vou ver lá quantos dias ele trabalhou por mês, vou multiplicar por 8 e aí vou ver quantas horas ele trabalhou por mês e vou dividir pelo total do salário. Não, não é assim, tá? Lembrando que nós temos o Vale Transporte, que incide, tá? Sobre o salário, e que é parte descontada do colaborador, parte é a empresa que paga, a empresa paga a maior parte.
Depois vocês têm, que é 6% só, que é o desconto, né, do Vale Transporte do colaborador. Depois tem os impostos, que é o total de 36% sobre o salário base do colaborador, que é FGTS e INSS, né, somados a 36%. Nós temos ali, nós temos o repouso semanal remunerado, que são os domingos. O domingo, ele é remunerado. Tá? Se a pessoa não trabalha domingo, ou sábado e domingo, esse repouso, ele é remunerado. Isso tudo, contabilmente, numa linguagem contábil, né, a gente precisa processar, precisa considerar. Aí tem o 13º, tem as férias, que é 1/3 do salário, então pega o salário, divide por 3, essa parte é 1/3. Nós temos, se recebe também outros benefícios, como salário, auxílio família, salário família, uma coisa assim, né, que chama, ou como é que chama aqui? Plano de saúde, tá? Então, tem uma série de questões que incidem sobre o salário final, que muitas vezes a pessoa em si, o colaborador em si, ele não vai receber aquele valor, mas a empresa está arcando com aquelas despesas. Com aquela, na verdade, não é uma despesa, é um custo, né? É um custo direto, se for em relação aos operários que estão envolvidos diretamente na produção, ou um custo indireto, se for operários que não estão ligados diretamente à produção, pessoas, funcionários, mas que fazem parte da empresa. Então, pode ser custo direto ou indireto. Ai, professora, mas não é aula de custos, por que a senhora está falando isso? Para vocês terem noção da complexidade que é gerir processos. Eu preciso entender de custos para gerir processos também, porque eu preciso saber se meu processo, o processo ser otimizado, ele é o quê? Ele precisa ser rentável. O tempo de trabalho da mão de obra no processo, ele influencia totalmente no preço do produto final. Ou até mesmo o custo da depreciação da máquina vai incidir também, é um CIF, é um custo indireto de fabricação. Então, ele vai incidir também, eu preciso ratear pelo número total de unidades produzidas. Então, é uma lógica que vocês precisam saber para poder também gerir processos. Porque como é que eu sei se melhorou o meu processo? Como é que eu sei que houve melhoria contínua? Eu vou adivinhar ou eu vou imaginar, olhar assim mais ou menos, tá, acho que melhorou, acho que não melhorou. Não, é números. Ou eu vou criar indicadores de qualidade, então estabelecer um padrão de avaliação, fazer auditorias, ou eu vou estabelecer um critério de avaliação relacionado diretamente aos custos do meu processo. Eu preciso analisar muito bem isso. Então, voltando lá para o custo da mão de obra, eu não posso só pegar o salário e dividir pelo número de horas trabalhadas, porque não é só aquele salário ali que o colaborador, que a empresa despende para o colaborador em termos de salário, tá? Então, lá no final das contas, a empresa vai fazer o cálculo e vai dar praticamente o dobro do valor do salário que o colaborador recebe. Por isso que nós precisamos entender isso com profundidade, tá? Essa questão dos custos está assim, ó, abraçada com os processos também, tá? Em outras palavras, podemos dizer que essa técnica é fundamental para uma gestão de processos estratégica e voltada para o aumento dos resultados. Organizar metodologias, ações e processos significa registrar todas as atividades executadas em cada departamento e efetivar um sistema de comunicação eficiente no interior do negócio. Pessoal, me refrescar um pouco aqui que tá calor. Eu me refresco com uma coca, né? Vou ficar mais cedo ainda. Mas tudo bem. Pessoal, estabelecer um sistema de comunicação eficiente. Isso é algo que a gente precisa observar para o bom funcionamento do processo, tá? Em função de que essas regras e aquelas regras, elas precisam estar muito bem organizadas e comunicadas entre todos os colaboradores para que não haja truncamento de informação. O meu processo, ele depende disso, ele depende da qualidade da informação, tá? Então, não se trata apenas de criar manuais e memoriais de projetos, mas sim de coletar dados e mapear processos para acompanhar e analisar o desempenho de cada parte que compõe a cadeia produtiva da empresa. Como fazer isso de maneira qualificada, padronizada e automatizada? Com o auxílio da tecnologia e boas práticas.
Então, vamos acompanhar, seguir, então, passo a passo para nos ajudar nessa missão, né? É o seguinte, pessoal, quando eu vou fazer a gestão de processos, chego lá na empresa, tá? Cheguei lá na empresa, vou fazer a gestão de processos, eu vou fazer, por onde eu começo? Eu começo conversando com o responsável pela operação, pelo processo, tá? Essa pessoa vai me dar muitas informações. Ela vai contar como é que ela faz, ela vai mostrar a máquina, ela vai mostrar de onde ela tira os insumos, ela vai mostrar o funcionamento, a lógica, isso tudo vocês vão anotando. Isso é coletar dados. Aí ela está falando, vocês podem gravar se quiserem. Isso é coletar dados, tá? Tudo o que ela falar ali é importante. Porque às vezes ela vai dizer, porque aquela máquina ali, às vezes ela dá problema. Ou então, às vezes, eu fico 1 hora só para aquecer a máquina. Meu Deus, 1 hora para aquecer a máquina só. Entende? São coisas que podem acontecer, tá? Estou só dando exemplos aqui. Ou então, por exemplo, eu abri a minha loja, um comércio, mas quando eu vou passar o cartão, é um problema, porque toda hora tem que conectar na internet, cai a internet, não funciona a maquininha. Isso é um problema também. Então, não é só no contexto industrial, tá? Só para trazer outros exemplos para vocês. E mapear os processos. Eu coleto esses dados. Quando eu observo o processo acontecendo, sem interferir, tá? Eu vou ser um observador direto, mas não participante, porque eu não vou estar participando, eu vou observar de longe, mas eu vou anotar todas as coisas que ele faz, o passo a passo. Eu anoto, isso também faz parte da coleta de dados. E aí, depois, quando eu for desenhar esse processo, por meio pode ser de um mapa ou de um fluxograma, então eu vou mapear o processo. Tá? Então, a lógica é essa, sempre anotando informações que são ouvidas, que são conversadas, anotando informações que estão observadas e depois mapeando, desenhando esse processo. Vamos, então, pessoal, para o próximo slide. Então, o que é, afinal, a documentação de processos, né? Em resumo, a documentação de processos é uma ação administrativa inerente à organização de atividades dentro de uma empresa. Tá? O seu objetivo é descrever as etapas que compõem as tarefas e os processos. Então, se eu tenho que os processos eles são um conjunto de tarefas ou atividades organizadas de maneira sequencial, racional e lógica, eu tenho então a noção de que todas essas anotações, essa coleta de dados, esse mapeamento ou a fluxogramação dos processos, ela vai me gerar dados, ela vai me gerar material, né, escrito. Esse material ele vai ser essa documentação de processo. Mas uma coisa muito importante que eu acho assim, primordial falar é assim, não deixem a documentação de processos ou a gestão de processos ser a mesma coisa que um planejamento estratégico, que é algo que a gente vai lá, faz, tá muito bonito, né? Tem um trabalhão para fazer, vai lá e guarda na gaveta. Esse é um dos maiores desafios das pessoas entenderem, porque vai envolver trabalho, vai envolver mobilização de pessoal, vai envolver muitas vezes mudança de cultura organizacional. Então, isso precisa ser implementado, isso dá trabalho de fazer, tá? Não só de fazer o mapeamento, mas também de implementar, mais ainda para implementar essa documentação de processo. Ou então, como uma missão, visão e valores, né? Que muitas vezes caem no vazio das organizações, de que elas fazem uma missão maravilhosa, uma visão também esplêndida, colocam um quadro bem bonito e colocam lá na parede, mas ninguém segue. Ninguém nem sabe o que é, que significado aquilo tem para a empresa. E aquilo tem muito significado para a empresa. A visão é a projeção da empresa no curto e longo prazo, principalmente no longo prazo. O que a empresa quer ser? Como ela quer ser vista daqui a 10, 15 anos? A missão é por que a empresa existe. E todas as pessoas que trabalham na empresa, elas precisam saber disso. Isso tem valor, porque envolve mobilização, envolve a aglutinação das pessoas em prol do bom desenvolvimento da própria organização. Então, isso é de bonito que se faz? Não, não é de bonito. Existe uma teoria por detrás disso, existe toda uma forma de lidar com o comportamento organizacional, essa palavra que não estava me vindo à cabeça,
com o comportamento organizacional, que é como as pessoas se comportam, como elas se manifestam, quais são as atitudes que elas têm dentro da organização. E a missão, a visão e valores refletem diretamente nisso. A gestão de processos também vai refletir diretamente nesse comportamento organizacional. Porque muitas vezes vai mexer, né? Vai cutucar a onça com a vara curta, como se diz. Vai ter que remexer. As pessoas vão ter que sair da sua zona de conforto e se tomar para si a responsabilidade de, muitas vezes, mudar para melhorar, tá? Então, esse é o grande desafio. E a documentação de processos, ela tem isso, né? De nós não deixarmos ela cair no esquecimento ou ir para uma gaveta. Além disso, essa prática, ela visa determinar como os processos eles devem ser implementados. Ou seja, ela funciona como um guia para os colaboradores executarem com excelência suas atribuições. Daí a importância de se documentar esses processos. Tá? Então, vai ter lá um histórico, vai ter lá toda a descrição do que foi observado, de como é realizada a atividade, vai ter um mapeamento desses processos. E aí a gente vai ver um pouco disso, dessa documentação, no POP, que vai ser nas próximas aulas, que é o Procedimento Operacional Padrão. Quem aí já ouviu falar num POP ou trabalha numa empresa que tenha POP? Ninguém? O POP, pessoal, Não é ouvi um falar. documento. O POP é um procedimento operacional padrão, que é o quê? É um guia que fica ali, fica normalmente numa folhinha, impresso numa folha, na estação de trabalho de todo colaborador. Pode ser um escritório, pode ser chão de fábrica, pode ser o que for. Uma loja do comércio, ela pode ter um POP. Um POP para atendimento. Se as lojas tivessem um POP para atendimento, muitas vezes a gente não era maltratado pelo vendedor. Ou então, muitas vezes, a gente não era forçado pelo vendedor a comprar coisas que às vezes ficam horríveis na gente. A gente tá vendo, tá vestido naquilo ali, tá vendo que tá horrível e o vendedor fica, ai, tá maravilhoso! É ou não é? Então, são coisas que a gente, se tivesse um POP, isso não aconteceria. Porque o POP, ele é a descrição da abordagem, é um protocolo da atividade em si. Se for no caso de uma empresa do comércio, um protocolo de atendimento. Como abordar? Professora, eu não sei se, mas eu acho que se enquadra bem, pelo menos comigo, na Don't Stop. Eles são bem real, eles procuram o que fica bem na pessoa. Pelo menos sempre me trataram bem quando eu cheguei lá. E se não fica bem, eles falam, não ficou legal, vamos procurar alguma outra coisa que fique melhor. Que bom ouvir isso. A loja ali, o atendimento é bem legal mesmo. Claro, não estou generalizando, tá, pessoal? Mas é que normalmente a gente tem, normalmente assim, sempre alguém tem uma história para contar de uma experiência ruim. Então, se isso fosse algo muito difundido na cultura das empresas, talvez a gente conseguisse ter uma boa padronização de atendimento, por exemplo. Tá? Então, é um documento que fica ali, às vezes com fotos, ou somente com a descrição, é um protocolo da atividade, o que deve ser feito passo a passo. Tá? Inclusive, se dá problema, tem ali a resolução, tem ali a questão das questões de segurança do trabalho, se tem que usar equipamento, se necessita de EPI ou não, EPI, equipamento de proteção individual, ou EPC, equipamento de proteção coletiva, que normalmente é utilizada em obras de construção civil, por exemplo. Aí, aquelas redes que eles colocam no entorno das construções, aquilo ali é equipamento de proteção coletivo. Para que alguém caia, né, pode cair na rede, ou alguma coisa caia, não vai atingir ninguém. Então, tudo isso são coisas que podem ser estar previstas ali, o próprio padrão de qualidade, as especificações de qualidade que precisam ser seguidas. Por exemplo, eu faço o processo e eu preciso pesar para saber se estava de fato aquele peso ali o peso adequado. Ou então eu preciso verificar se fazer um controle de qualidade por amostragem, né? E aí eu vou ali, retiro algumas peças do lote e faço uma verificação. Isso tudo na linha, isso faz parte do processo de produção. Não é lá no final, tudo na linha de produção. Então, tudo isso a gente acaba tendo ali no POP, descricionado ali, escrito no POP. E aí ele fica ali. Então, se a pessoa não lê, né, aí é muito sujeira, porque está ali justamente para esclarecer todos esses detalhes ali que precisam ser esclarecidos para a produção, para a execução daquela etapa de tarefa,
daquele ciclo de tarefas ou aquele processo ali, tá? E normalmente lojas como a Don't Stop ali, de repente o que eles podem fazer também é um treinamento contínuo, tá? Não necessariamente precisa ter um POP, mas se eu tenho um treinamento contínuo, que é, sei lá, de 6 em 6 meses, ou uma cultura organizacional que fomente esse comportamento, também é algo que é super válido, tá? Também pode ser entendido como não é bem um POP, porque o POP tem que ser um documento, mas não vou dizer que não é um procedimento da empresa, é um procedimento da empresa, faz parte da cultura da empresa, que é muito interessante de observar também. Então, qual é a importância para a gestão da empresa? Tá? Eu trouxe essa foto aqui, pessoal, porque assim, muitas vezes as pessoas pensam que padronizar e documentar é engessar. Então, veja, o bonequinho está todo engessado ali, né? Organizações e colaboradores devem sempre questionar se a forma que o trabalho está sendo realizado é a melhor. Então, a gestão de processos ou a padronização e a documentação desses processos não é uma forma de engessar. Ao contrário, é uma forma de supervisionar o trabalho que está sendo realizado. O trabalho precisa ser supervisionado, senão não teríamos supervisores, gerentes nas empresas. Porque muitas vezes a pessoa vai achar o jeito mais fácil de fazer para ela, mas já discutimos bastante isso, já falei bastante para você sobre isso, né? Para ela pode ser mais fácil, mas para a empresa, para o resultado final que a empresa prevê, que a empresa ambiciona, talvez não seja. Então, por isso que tem que seguir esse procedimento, por isso que tem que ter uma regra. E essa documentação, ela precisa ser seguida também, tá? Então, tal importância está relacionada à ideia de diretriz, cujo propósito é servir como uma espécie de roteiro para a organização, ajudando a mapear gargalos e anomalias nos procedimentos, assim facilitando que seja possível apontar soluções às dificuldades encontradas. Qual é a importância para a gestão da empresa? Ainda, né, continuando, só falando sobre a importância, né? Essa relevância é vista na prática quando um colaborador ele se desliga da empresa e entra em férias. Os seus processos, aquilo que corresponde a ele, as atividades dele, projetos e atividades não estiverem devidamente documentados, registrados e organizados, quem assumir o seu lugar encontrará dificuldades para se prosseguir no trabalho. Ou pelo menos vai ter que fazer um treinamento ali, vai ter que fazer alguma coisa. Sendo que isso poderia ser evitado se houvesse documentação ali escrita, estivesse na área de trabalho de alguma forma ali, que ele pudesse seguir facilmente. Portanto, a documentação de processos ela é indispensável porque ajuda a diagnosticar o panorama atual de qualquer serviço e contribui com o monitoramento otimizado das atividades. E aí, pessoal, quais são os benefícios, né, que essa técnica ela gera ao negócio? Além de tudo que a gente já comentou, como a padronização de atividades, a organização de projetos, a redução de erros, a mensuração de falhas, os desperdícios, o controle de custos e tudo mais, podemos mencionar outras duas vantagens proporcionadas pela documentação de processos. A primeira, ela tem a ver com a simplificação dos procedimentos. Se devidamente documentados, os processos eles podem ser otimizados e estar disponíveis a todos os departamentos da empresa. Olha a chuva. E segundo benefício também, ele está vinculado à ideia de otimização de tempo. Então, o primeiro benefício seria a simplificação de procedimentos e o outro a otimização do tempo, né? Geralmente, se gasta muito tempo, gasta-se muitos períodos com a procura de processos antigos ou mesmo com atividades repetitivas e manuais para alimentar e organizar o banco de dados. Contando com um sistema tecnológico adequado, a otimização fará com que a empresa fique muito mais produtiva. Tá? Então, a ideia de fazer essa gestão de processos, essa padronização, essa documentação de processos, é isso, né, pessoal? De nós termos não só esses documentos escritos, mas também que eles estejam digitalizados, para que tenham fácil acesso, porque muitas vezes a empresa ela não vai ter um escritório de processos, né, para que tenha o controle de tudo, que tenha o histórico de processos da empresa. Difícil, assim, só se for uma empresa de grande porte. Mas, assim, no geral, na maioria das empresas do Brasil,
Dificilmente a gente vai ter um escritório de processo para tratar sobre processo. Então, qual é a melhor maneira toda essa documentação não se perder? É ter isso bem documentado e bem registrado. Desde lá, de quando a empresa começou, quando começou a fazer o registro dos processos, isso são documentos que precisam ser guardados para verificar qual é o quadro evolutivo da empresa, né? Eu cheguei lá, vocês foram contratados para fazer a gestão da empresa, vocês têm uma consultoria, sei lá, qualquer coisa. Assim, nesse sentido. Ou são contratados pela empresa para fazer o gerenciamento de processo. Vocês começam por onde? Primeiro perguntando se já foi feita alguma gestão de processos alguma vez, se foi feito, quais são os documentos que a empresa tem. A partir dali, mais a observação e a coleta de dados que vocês vão fazer, vocês vão ter um conjunto riquíssimo de informações. Porque já tem algum trabalho anterior. E também vocês vão conseguir analisar como a empresa foi evoluindo ao longo do tempo. Isso também é muito importante. Se não tiver, bom, aí nós precisamos começar do zero mesmo, só com as observações. Mas se tiver, é melhor. Mas como realizar uma boa documentação de processos, afinal? A partir de algumas boas práticas e por meio dos recursos que a tecnologia oferece. Tá? Então, primeira boa prática é compreenda os objetivos de cada processo. O que quer dizer compreender o objetivo de cada processo? Para eu fazer um mapeamento de processo, do processo que eu quero fazer, eu preciso saber para que ele serve. Qual é o objetivo fim dele? Qual é a relevância do objetivo desse processo para a empresa? É o produto principal que a empresa tem? Não é o produto principal, é um produto secundário? É um produto de apoio que vai fornecer um insumo para ser processado novamente depois em outro tipo de processo? Qual é o objetivo desse processo? Qual é a importância dele? Qual é o custo dele para a empresa? Então, tudo isso precisa ser observado nesse contexto que, não é bem o processo em si, mas é o objetivo dele para a empresa, tá? Então, o primeiro passo consiste em compreender os objetivos de cada processo que está sendo executado na empresa. Esse entendimento, ele viabiliza a efetividade no desenvolvimento dos passos seguintes do trabalho. Sem o conhecimento das metas, a documentação ela pode ser prejudicada. Porque existe uma... Eu ia até dizer que era um backlog do usuário, mas na verdade não é. Existe uma sequência, uma priorização de tarefas dentro da empresa. Por quê? Porque ela tem produtos que tem que entrar na fila primeiro, porque vendem mais, ou porque são uma prioridade, é o produto maior da empresa, é o produto principal da empresa. Ou por outros motivos, mas tem esses interesses. Eu tenho outros que são menos importantes. Essa lógica de eu entender o objetivo de cada um desses processos, ela proporciona esse conhecimento a fim de que eu priorize aquilo que precisa ser feito primeiro, ou priorize aquilo que precisa de mais atenção naquele momento. Tá? Então, dessa forma, a armazenagem e a acessibilidade dessas informações, elas são primordiais, sendo necessário que os dados dos processos sejam documentados em um único local e acessível a todos. Outra boa prática também, que facilita a documentação de processos, é definir os indicadores de desempenho, que eu estava comentando com vocês, né? Como é que eu meço se eu melhorei ou não o meu processo? Posso estabelecer indicadores, posso controlar por meio da gestão de custos, tá? Então, nesse quesito aqui, eles trazem a questão da estabelecer indicadores de desempenho, para até mesmo nós utilizarmos no Balanced Scorecard. Vocês sabem qual é o BSC, Balanced Scorecard? Já ouviram falar? Ela é uma ferramenta que nos proporciona aprender a estabelecer indicadores de desempenho e a medir, né, a evolução daquilo que está sendo, ou a melhoria daquilo que está sendo observado dentro da empresa, por meio de atribuições de notas para cada uma dessas etapas, não vou dizer etapas de processo, mas porque o Balanced Scorecard ele pode ser aplicado em diferentes contextos da empresa. Mas é uma forma de criar indicadores de desempenho e controlá-los, né? Acima de tudo. Os indicadores de desempenho, eles são importantes para monitorar as atividades da empresa,
Eles permitem, com isso, identificar falhas e oportunidades e melhorar as ações. Existem muitos indicadores, cada um específico para monitorar uma atividade específica. Esse acompanhamento por meio dessas métricas é interessante para obter relatórios com dados concretos. Eles dão base técnica para a tomada de decisão estratégica, ou seja, são práticas pertinentes quando aplicadas à gestão da empresa. Então, os indicadores, eles partem desse princípio, né? Eu mesmo posso identificar quais são os pontos que precisam melhorar num conjunto de processos da empresa, não só em um processo, tá? E fazer essa análise, ou fazer uma tabelinha e atribuir notas, fazer sempre auditorias. Quando eu digo auditoria, não é algo assim, né? Auditoria que é um momento de fiscalização e monitoramento do processo. Então, eu já fiz a gestão de processo, já fiz o fluxograma, já fiz o fluxograma de melhoria, estamos aplicando treinamento aos colaboradores para ver se eles vão fazer, né, de acordo com o novo processo. Aí passa um tempo, eu vou lá ver se eles estão fazendo. Eu vou lá olhar, observar o processo, e aí eu atribuo essas notas a quesitos específicos que eu elaborei anteriormente, baseados em cada processo. Conforme o tempo vai passando, eu vou fazendo uma sequência de auditorias em tempos pré-determinados, não é quando eu quero, tá? É uma vez por mês, é uma vez por semana, isso vai variar de acordo com a necessidade da empresa de melhoria de cada processo. E aí eu consigo coletar dados para então fazer uma análise. Melhorou ou não melhorou a longo prazo, tá? E também já prospectar, né? Se aquilo ali vai melhorar ou não. Se melhorou ou tende a melhorar, é porque aquilo provavelmente vai ser bem desenvolvido. Se não, precisa ser revisado, retomado, tá? Foco na comunicação. Que eu já estava comentando com vocês, né? A comunicação, ela é fundamental na documentação de processos, assim como para todo o funcionamento da empresa, tá? Nas nossas relações pessoais, a comunicação é fundamental, pessoal. Com a família, relações de amizade, tudo isso envolve comunicação. Muitas vezes a gente se emburra, deixa de falar com a pessoa por besteira, porque era mais fácil ir ali e contar, olha, eu não tô bem porque tu fez isso, isso e isso. Então, pelo menos um pedido de desculpa, ou se não quer me pedir desculpa, eu tô te falando, eu estou mal por causa disso, não falo contigo por causa disso. Fala para a pessoa o que está acontecendo. Pior é a gente se fechar, porque aí cria uma situação que é uma bola de neve, não se resolve nunca. Então, se nas nossas relações pessoais a comunicação ela é essencial, imagina para a sobrevivência das empresas. Isso é muito importante, né? Então, a comunicação ela é fundamental na documentação de processos, assim como para todo o funcionamento da empresa. Já falei isso. Por isso, deve-se contar com canais eficientes para que as interações internas ocorram com fluência, de maneira direta e sem ruídos. A melhor maneira de se comunicar é por documentação oficial, tá? Se é de setor por setor, é um memorando, se é externo, um ofício, um outro tipo de documento estabelecido pela empresa, uma ata na reunião, porque na ata vai ficar tudo o que foi falado, vai ficar escrito na ata, uma assembleia que tenha de função de colaboradores, ou uma reunião para tratar de um treinamento, por exemplo, que precisa ficar documentado também. Tudo isso facilita a fluência da informação, do trânsito da informação dentro da empresa, tá? Mas aí vocês vão dizer, mas tudo vai ter que fazer memorando, tudo vai ter que fazer ofício. Hoje em dia, nós temos ferramentas como, por exemplo, o próprio WhatsApp, nós temos outras, e o e-mail é considerado uma documentação oficial, o WhatsApp também, tá? Então, são ferramentas que a empresa pode utilizar em seu benefício para fazer comunicados de toda ordem, inclusive no próprio dia a dia da empresa ali, se precisa fazer um novo pedido, se precisa iniciar uma nova linha de produção, se precisa parar a produção daquele produto porque o pedido foi cancelado, tudo isso precisa funcionar muito bem, tá? Inclusive as relações dentro da empresa, né? Porque facilitam também as relações, essa comunicação facilita também as relações entre as pessoas. No que diz respeito à documentação de processos, especificamente, a comunicação ela é importante para manter todas as áreas conectadas e inteiradas acerca dos projetos que estão sendo desenvolvidos, com armazenamento e acesso aos dados de cada atividade. Então, não é porque eu sou do administrativo
que eu não posso ou não devo tomar conhecimento dos processos que ocorrem lá no outro setor, no financeiro, por exemplo, no marketing. Porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo na empresa para não sufocarem na sua própria atividade e não se darem conta de que a empresa é um sistema que funciona em conjunto, ou pelo menos deveria funcionar em conjunto, para que possa haver a sinergia, que é aquilo que a gente tanto fala, né, a teoria geral dos sistemas. Então, eu preciso entender isso de uma maneira mais completa para que vocês, né, eu preciso, quando eu digo vocês, né, vocês precisam entender isso no sentido de que vocês consigam saber da importância que isso tem para a organização, dos setores se conversarem, porque os setores não se conversam, pessoal. Senão eu não estaria dizendo isso aqui, olha, os setores têm que se conversar. Conversa é uma coisa meio óbvia, é bastante óbvia, mas não acontece. E acaba gerando truncamento de informação, acaba gerando brigas entre setores, principalmente porque os recursos são escassos. Essa é uma lei das ciências econômicas. Os recursos eles são escassos e limitados. As pessoas brigam por recursos dentro da empresa. Os setores, eles brigam por número de funcionários, porque sempre vão achar que tem pouco funcionário para trabalhar naquele setor, sempre vão achar que precisa de mais pessoas, precisa de mais recursos para poder investir em maquinário, para poder investir em equipamentos, de maneira geral. Então, os setores, muitas vezes, tendem a se separar e trabalhar individualmente. Na verdade, não é essa a lógica. Todo mundo precisa saber o que todo mundo está fazendo. E a comunicação, o foco da comunicação, ele vem disso, facilitar o fluxo de processos dentro da organização, o trânsito de informações também. Tá? Então, comunicação não é o que você fala, mas sim o que o outro entende, como ele entende. Tá? Porque tem aquele telefone sem fio, né? Que a pessoa fala uma coisa e lá no final a pessoa vai entender outra totalmente diferente. Porque a informação ela foi se transformando ao longo da linha telefônica. E isso acontece na vida real, muitas vezes. E acaba gerando problemas e conflitos dentro das organizações sem a menor necessidade. Outra boa prática para a documentação de processos é organizar as reuniões. Organize reuniões. Ainda no tópico da comunicação, faz parte dessa estratégia organizar reuniões para planejar e discutir os processos e a sua devida documentação. É nas reuniões que os problemas, gargalos e anomalias são debatidos, que os dados são analisados e os planos de ação são decididos. É ou não é, pessoal? Não é na hora da reunião que todo mundo é a hora do vamos ver? Por exemplo, reunião de condomínio. Não é a hora que todo mundo pega e começa a bater boca, fazer fofoca e sei lá o que mais? Sempre, né? Aparece até os sumidos na hora de reclamar. É verdade. A mesma lógica é na empresa. É na hora, porque é a hora que as pessoas se encontram, porque elas dificilmente se encontram, estão ali no seu trabalho, no dia a dia. Aí não, na hora da reunião, ela é obrigada a encarar as outras pessoas. E aí surgem esses conflitos, eles vêm à tona e precisam ser resolvidos. Então, esse é o melhor momento, né? E o momento, inclusive, de utilizar a reunião para promover a comunicação entre essas pessoas. Então, é um momento, nesse contexto, né, é possível promover a interlocução entre os diferentes setores da empresa. Quem não se comunica se trumbica, né? Já dizia o Chacrinha. Certo, pessoal? Que mais? Use a tecnologia para promover a integração. Então, por fim, destacamos a boa prática de implementar recursos tecnológicos para colocar em ação todas as dicas aqui propostas. Trata-se de contratar um bom sistema de tecnologia, vocês estão vendo isso provavelmente, ou já viram com a professora... deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. Com a professora Catiane. A professora Catiane. Né? Isso mesmo. Então, que são os sistemas ERPs, que são sistemas utilizados para fazer o gerenciamento das organizações como um todo. Então, uma empresa ter um bom sistema de tecnologia que consiga proporcionar, gerar para elas relatórios, que ela possa ler e refletir sobre os conteúdos desses relatórios, sobre os resultados que a empresa está tendo, é muito importante, porque fornece dados, inclusive, para fazer a documentação dos processos. Tá? Avançada para integrar a documentação dos processos, facilitar a comunicação interna e otimizar a organização das atividades.
adotar a tecnologia na rotina da empresa, porque também não adianta ter o software, não adianta a empresa comprar um software maravilhoso e eu não inserir os dados no software. Muita empresa tem isso, pessoal. Muita empresa tem software, paga caro pelo software, às vezes é um software desenvolvido especialmente para a empresa, e eles não alimentam. Não tem esse hábito de alimentar. Ou, por exemplo, tem o software, mas o software ele não abarca todas as necessidades da empresa. Tem uma menina, a Lilian, ela fez um trabalho sobre o Lojão Total, tá? Do relatório de estágio dela. E do TC também. Eu orientei o relatório de estágio dela. Qual era o problema ali do Lojão? Tá? Eles têm em torno de 20 mil itens, entre todos os produtos que eles vendem, e eles têm um problema quando vem o produto avariado. Tá? Quando ele chega já avariado, por exemplo, vem embalado ali na caixa, mas eles retiram e é de vidro e está quebrado, ou é de plástico e está amassado, ou é qualquer outra coisa que vem com avaria. E eles precisam solicitar reembolso, ou então enviar novamente o produto para receber um novo, isso demora tempo. E o sistema que a Lojão Total tem, ele não comporta essa atividade. Isso é um problema para eles. Porque eles acabam perdendo o controle do que veio e já foi reposto, o que não veio, porque não vai ser reposto, veio reembolso. Então, eles não têm esse controle, porque aí vai acabar o quê? Vai acabar faltando o produto na prateleira. Porque o produto foi embora, não vou utilizar, não vou vender, eu vou receber o reembolso, mas não vou ter o produto. E para eles, não ter o produto é grave. Eu preciso ter o produto para vender. Do produto, da venda do produto que a empresa sobrevive. Então, essa reposição, eu preciso ter, ou preciso ter uma resposta. Então, é difícil eles terem esse acompanhamento, como que chama, na hora, sabe? No momento, assim, que tu precisa da informação. Eles não têm. Aí eles têm que procurar, aí tem que falar com não sei quem do depósito. Não é estruturado. Embora eles tenham todo um sistema ali de ERP, de gerenciamento de sistemas ali da empresa. Mas o sistema não comporta tudo. Então, vejam, tudo isso também precisa ser pensado. Ora, se eu sei que eu estou suscetível a receber produtos com avaria, seja no caso deles que trabalham com utensílios, de maneira geral, se eu tenho uma empresa que trabalha com alimentos, mais ainda, né? O alimento pode haver um problema também. Então, tudo isso a gente tem que observar. Até mesmo uma loja de roupas, por exemplo, que pode vir com uma peça, às vezes, que vem rasgada ou descosturada, tudo isso, né? Que a gente precisa pensar. O que mais? Adotar a tecnologia na rotina da empresa representa um movimento evolutivo de profissionalização e automatização, cujos resultados são materializados em redução de custos e aumento da produtividade. Sem o auxílio da tecnologia, a documentação de processos ela não teria foco. Seria altamente morosa, custosa, demoraria muito mais, e trabalhosa e não renderia bons frutos à empresa. Claro, né? Eu até não concordo muito, eu coloquei aqui a fala do autor, tá, pessoal? Mas, assim, qualquer gestão de processos que possa auxiliar a empresa é bem-vinda, tá? Ela pode ser mais trabalhosa, mas ainda assim a empresa vai ter algum benefício, mesmo que ela não tenha os recursos tecnológicos disponíveis. Ela vai ser válida de qualquer maneira, tá? Mas é bom que tenha um recurso tecnológico para poder promover isso. Imaginem uma coisa bem simples assim, tá? Um exemplo bem simples, uma padaria. A padaria, ela precisa ter uma noção clara e registrada de quantos quilos de pão rende um saco de farinha. Não adianta eu comprar um caminhão de farinha, socar tudo lá no meu depósito e ir usando. Como é que eu vou saber como que custa as coisas? Por mais que eu saiba que um saco de farinha vai me dar X toneladas de pão, eu preciso saber qual é essas X toneladas. Porque lá no meu ERP, quando eu fizer a venda de 1 quilo de cacetinho, 2 quilos de bolacha, aquilo ali, aquele registro de venda precisa fechar com o meu estoque. Vocês acham que as padarias fazem isso, pessoal? Algumas sim, outras não. Aquelas que são mais de bairro, que as pessoas não têm muita orientação. O quanto as pessoas não estão perdendo de dinheiro? Elas nem sabem quanto que um saco de farinha rende em termos de pão. Pode saber assim, um saco de farinha me dura 2 dias. De 2 em 2 dias tem que comprar. Ou de sei lá, tem que comprar para semana, tem que comprar 10 sacos, porque eu vou usar
De 2 em 2 dias, 7 dias, 6 dias, 4 sacos eu vou ter que comprar por semana, porque um saco me dura 2 dias. Mas e o quanto que isso rende em termos de produto? Porque a quantidade de farinha que vai fazer o cacetinho não é a mesma que vai para bolacha, não é a mesma que vai para o biscoitinho. Os produtos, eles demandam quantidades de produtos diferentes. E isso precisa estar registrado. Porque senão, como é que eu sei se eu estou ganhando dinheiro com a empresa ou não? Vocês vejam o nível de profundidade de uma coisa simples. A gente vai na padaria todo dia. E se eles não têm o registro correto do que está sendo vendido, em termos de produtos, não é só fazer, encher as prateleiras e depois vender e nem anota o que saiu. Precisa ter um registro ali. Porque eu preciso saber, porque é necessário para eu ter uma boa organização da empresa. Não só em termos de custos, mas também em termos de processos. Porque os meus custos implicam nos meus processos. Eu não consigo fugir, dissociar isso. Tá? O que mais? Também ainda, né, dentro da ideia de usar a tecnologia para promover a integração. Além disso, não manter o foco na documentação de processos, ou seja, deixar de acompanhar um mapeamento com frequência é um erro grave. Foi o que eu falei para vocês. Não adianta só fazer, colocar na gaveta e esquecer. Precisa haver o acompanhamento para haver a melhoria contínua. Isso porque bons resultados surgem a médio prazo, a partir da coleta, da análise, da avaliação dos dados de desempenho. Então, se eu fiz lá todo o mapeamento do meu processo, coletei os dados, verifiquei, eles tinham lá documentos antigos de outros gerenciamentos de processo que eles fizeram na empresa, fiz um mapeamento lindo. Aí eu comecei a implementar, fizemos um treinamento, organizamos, mexemos no layout que precisava, vamos ver sobre isso arranjo físico, mexemos no layout da empresa, fizemos um trabalho, ó, supimpa. Mas aí, quando chegou lá sei lá, 6 meses depois, Deus, já resolvi o problema. Vou lá guardar, pode guardar isso aqui que não serve mais. Não, né, pessoal? É uma... Ou então se desmotivar. Fez tudo isso e não deu certo. Aí eu vou me desmotivar. De primeira, não. É um trabalho que precisa ser, né, a médio prazo. Ele precisa de um tempo para as pessoas assimilarem o que está acontecendo, modificarem as suas atitudes em relação ao processo, né? Em relação às suas atividades ali do processo. E então isso começará a dar resultado. Então eu não posso só achar que eu vou implementar a ideia, eu não preciso mais acompanhar, sim, eu preciso acompanhar. Ou então me desmotivar só porque de início já não deu certo. É um trabalho formiguinha. As coisas precisam ir sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Eu preciso insistir. Não deu da primeira vez? Vamos tentar de novo. Amanhã a gente tenta de novo. Amanhã a gente faz de outra forma. E vai revisando ao mesmo tempo, vai tendo feedback, né? Se o processo está funcionando ou não e se vai vir a funcionar ou não dentro da empresa. E se ele é, de fato, efetivo para a empresa. Tá? Vamos a alguns exemplos, então, pessoal. Quando a gente fala em documentação de processo, a gente está falando disso aqui, ó. O que é isso aqui? Esse desenho aqui, esses quadradinhos, esses círculos, essas setas. Um mapeamento de processo, um fluxograma. Exatamente, um fluxograma. Documentação de processos é isso, pessoal. É eu pegar todo esse conjunto de informações e transmiti-lo em um desenho, em um mapa ou em um fluxograma, tá? As melhores técnicas a serem empregadas na documentação de processos, elas incluem o uso de modelagem de processos por meio da notação BPMN, tá? Que é o Instituto PMI. A gente tem um instituto chamado, que ele é de nível internacional, tá? Difundido entre a maioria dos países do mundo, que é o Project Management Institute, que é o PMI, tá? Então, o PMI, ele tem diversos livros, documentos, guias, tanto para gestão de processos, quanto para gestão de projetos. Tá? Vocês devem estar dando agora, a professora Isabela, o guia PMBOK, né? Eu até tenho aqui. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Que eu estou fazendo projetos no doutorado, eu estou fazendo uma disciplina de gestão de projetos, a gente está vendo isso também.
Aqui, ó. Esse aqui é o guia PMBOK, tá? Um guia de conhecimento e gerenciamento em projetos, tá? Esse meu guia aqui, eu tenho ele desde... Ih, não tem a data aqui, mas deve ser 2016, eu acho. Tem esse aqui é a quinta edição, o PMI de projetos, ele já está na 7ª. Então já teve 2 atualizações, nem tem mesmo padrão desse aqui. Aí eles têm aqui, ó, PMI, Project Management Institute, tá? Que eles são o quê? Eles fazem essa unificação, essa padronização daquilo que a gente entende por projetos, nesse caso aqui, ou por processos, no nosso caso, especificamente da nossa disciplina. Aí, não é o guia PMBOK, tá? É o guia BPM-CBOK, que é o guia BPM-CBOK, que é para processos, tá, pessoal? Então, o PMI ele tem um trabalho muito interessante, porque ele é, como eu já falei, ele é difundido internacionalmente, então ele é extremamente utilizado pelas multinacionais, pelas grandes empresas ao redor do mundo, tá? Independente do país, independente da cultura, eles seguem as premissas de processos do BPM-CBOK. Então, para auxiliar a documentação, devem ser usadas também as ferramentas de BPM, planilhas e outros recursos tecnológicos semelhantes. Porque aqui, ó, essa é a capa do BPM-CBOK que eu falei para vocês, tá? Eles são um guia que me diz tudo o que eu preciso saber para promover a gestão de processos dentro de uma empresa. Tá bom? Então, o BPM, alguém queria falar, pessoal? Não sei se abriram o microfone. Ele fala, pode abrir o microfone e falar. O BPM, ele possibilita definir diretrizes e metodologias que objetivam a integração de processos internos, deixando mais fácil a tomada de decisão e a visualização dos resultados. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu já tinha colocado essa aula para vocês. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Agora eu tirei toda a aula, né? Não, é isso aqui, tá? É hoje, síncrona, dia 25/11, documentação de processo. Ah, não, só porque vai, né? Que não seja. É isso mesmo. Depois eu vou colocar esses slides para vocês e a versão do BPM-BOK, tá? Para vocês. Então, dentre as atividades desenvolvidas durante a documentação, nós devemos destacar a diagramação do processo atual. O que é a diagramação do processo atual? O que está sendo feito nesse momento? O que a empresa está fazendo? Tá? Eu não vou já chegar propondo melhorias, não. Eu preciso fazer o diagnóstico da situação atual. Então, eu vou conversar com as pessoas, vou verificar se já tem processos anteriormente definidos e documentados, vou conversar com as pessoas envolvidas no processo, vou observar, fazer os meus registros, então vou desenhar como o processo, como ele acontece hoje, sem interferência nenhuma, como ele está acontecendo na empresa. Depois é que a gente vai propor melhorias, tá? Mas a gente usa uma notação de modelagem, esse é o nome, tá? Notação de modelagem, que é a forma que nós vamos utilizar para fazer o desenho, esse fluxograma, que é o ANSI, tá? Eu não sei porque ele corrigiu aqui, e ficou assim, as is, mas é o modelo ANSI, que é o que propõe o BPM-CBOK. A discriminação de cada uma das atividades que compõem o processo e a declaração de quem são os participantes e quais as suas responsabilidades, tá? Normalmente, os artefatos gerados durante a documentação incluem um documento descritivo do projeto, do processo e das atividades, ou seja, eu vou anotar ali o que acontece, tá? Vou escrever, não vou desenhar, vou escrever primeiro, vou escrever as atividades, como elas acontecem, e, além disso, eu vou fazer o diagrama de processo, que é o desenho, que é o fluxograma. E, para atingir esses objetivos, devem ser analisados todos os documentos que já existam referentes ao processo, além da possibilidade importante de se fazer entrevistas com os atores do processo. Já comentamos, né? Exemplos de documentos gerados, que podem ser gerados a partir dessa documentação. O próprio modelo do processo atual já é um dos principais documentos gerados. Mas, para se chegar até ele, outros documentos são bastante úteis, que são a especificação do objetivo do processo, a análise geral do ambiente do negócio,
tá? Isso vocês que vão escrever, vão observar e escrever. Planilha sobre o cenário, razão para se pensar na melhoria do processo, por que esse processo precisa melhorar ou não, eu preciso encontrar esses gaps, esses gargalos, esses problemas, tá? Então, essas são as razões para o qual eu preciso melhorar o processo, descrição das atividades inerentes ao processo, lista de participantes, quantas pessoas, quem elas são, quais são os cargos que elas desempenham, especificação, o tempo de serviço é muito importante vocês anotarem aqui junto, tá, com a lista de participantes, a especificação das responsabilidades dos participantes também. Concluindo, então, pessoal, fica claro, né, depois de todas essas considerações, que a documentação de processos ela é um fator fundamental que está presente em diversas etapas da melhoria do processo, permitindo comparações para que se possa chegar aos melhores resultados. Além disso, contribui para a preservação do conhecimento e na realização de treinamentos. Ferramentas BPM ágeis e intuitivas que usam notações BPMN e permitem mais que desenhar, mas também gerar relatórios, alertas e quadros de informação podem prestar uma ajuda substancial na documentação de processo, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou abrir para vocês aqui o próprio guia BPM-CBOK, para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Tem uma aula que a gente vai falar bem detalhadamente sobre ele, tá? Mas agora eu só quero mostrar para vocês mesmo. Olha só. Essa aqui é a primeira edição, é uma edição bem antiga. Eu vou ver se eu consigo, porque como esse guia ele é pago, tá? Não é... A gente não consegue... assim, versões... Eu vou ver na internet se tem disponíveis das mais atualizadas. Tá? Mas essa versão foi que é a que eu tenho. Ela é uma versão, é a primeira edição do guia BPM-CBOK. E, ó, guia para o gerenciamento... Vou aumentar um pouquinho aqui. Guia para o gerenciamento de processos de negócio, corpo comum de conhecimento, tá? Porque ele traz, o objetivo desse guia é padronizar processos, porque até mesmo, não é só o processo que visa a padronização, mas a própria gestão de processos criou um sistema de padronizar como isso deve ser feito pelas organizações, para obter os melhores resultados, tá? Então, eles têm muito esse cuidado, tá? Depois aqui a gente tem, olha só. Vamos só dar uma olhada no sumário aqui para ver o que ele traz. Ele traz ali o propósito do guia BPM-CBOK, a visão geral dos capítulos, os atributos dos benefícios para a organização, os benefícios para os clientes, os benefícios para a gerência e os benefícios para o ator do processo, que é aquele que está lá envolvido no processo, né? Na atividade, diretamente. Então, ele traz aqui como os benefícios que tem fazer essa aplicação de gerenciamento de processos segundo o guia BPM-CBOK. Nós temos ali o que é negócio, o que é processo de negócio, tá? Processos primários, processos de suporte, de gerenciamento, já vimos isso, né? Os tipos de processos, instância de processo, função do negócio, valores, crenças, liderança e cultura, e como isso influencia no gerenciamento e gestão de processos, tá? O BPM é uma disciplina gerencial, que é Business Process Management, que é o gerenciamento de processos de negócio, tá? Então, como é que isso funciona dentro da organização e como precisa ser entendido? Fala também que é uma capacidade básica interna, que tem que entregar valor para o cliente, enfim. Ó, também aqui trata o que, onde, quando, por quê, como e por quem o trabalho é realizado. Entender isso aqui também, pessoal, é fundamental para fazer gestão de processo, tá? Porque é algo que o processo precisa de uma visão muito ampla. Não é só olhar o processo em si, analisar aquele processo ali e deu. Eu preciso considerar fatores ali, como a gente viu, as boas práticas, para elaborar uma boa documentação de processo. Eu preciso considerar a comunicação, como ela se dá entre os colaboradores da empresa, tá? Depois aqui no capítulo 3, sim, que a gente entra na parte de modelagem de processos mesmo, onde a gente vê o que é diagrama, mapa ou modelos de processo,
o uso de diferentes modelos, as notações de modelagens de processos. O que são as notações de modelagem? Vocês já devem ter visto, ou se não viram, nós vamos ver, que existem diferentes desenhos de fluxograma, com diferentes figuras. Umas são com círculos, as outras são só com retângulos, outras são só com quadrados, outras têm diferentes tipos de figuras variadas. Então, isso, pessoal, significa, são as notações, são as formas de registrar que existem, que são diferentes. Porque cada símbolo dentro de um fluxograma, ele representa uma informação. Não é só o símbolo ali, né, a figura geométrica e o que está escrito dentro. Uma figura geométrica aleatória que eu escolho e escrevo qualquer coisa dentro. Não. Dependendo da figura, ela tem uma representação que a gente chama de simbologia. Vamos ter uma aula sobre isso, tá? Mais adiante. Então, a simbologia do processo, ela significa, cada símbolo significa alguma coisa dentro daquele fluxograma. Por exemplo, um losango, que é a parte amarela, aquela que a gente é mais ou menos assim, né? Sabe, da bandeira do Brasil, a parte amarela, aquela é um losango. Aquele losango ali significa tomada de decisão. Então, quando eu olho o losango, eu sei que eu tenho que ter, no mínimo, 2 opções. Porque quando envolve tomada de decisão, envolve uma tomada de decisão binomial, que seria, sei lá, sim ou não, ou então de variáveis, como a opção 1, 2 e 3. E isso tem que estar no fluxograma. Quando eu vejo um círculo, eu vejo o círculo só é utilizado, o círculo achatado, assim, ele só é utilizado no início e no final. Ele demarca início e fim de processo. Então, cada símbolo ele tem um significado específico. Existem diferentes conjuntos de símbolos que representam coisas diferentes. Isso que a gente chama, esses diferentes conjuntos, são as notações de modelagem, tá? Então, isso é muito importante a gente saber. Aí ele fala aqui sobre os fluxogramas, sobre os tipos de fluxograma. A gente tem fluxograma linear simples, fluxograma em raia. Tudo isso a gente vai ver, tá? E aqui no capítulo 4 é como analisar esses processos. Por que fazer análise, como efetuar, quando efetuar análise, o escopo da análise, né, que é o objetivo da análise, uma série, ó, fala sobre capacidade, gargalo, regras do negócio, tá? Fala sobre um monte de coisa. Só aí depois aqui, ó, tem no capítulo 6, a medição de desempenho, pessoal, que eu falava dos indicadores aqui, ó, tá? Do desempenho dos processos. Que eu posso utilizar o tempo, o custo, a capacidade, a qualidade, tá? Então, estabelecer medidas, métricas ou indicadores para isso. Quais são os melhores para fazer a medição, tá? Ele é um guia completo sobre tudo que existe sobre o processo. Mais aqui no capítulo 7. Melhoria do processo, redesenho, reengenharia de processo. O redesenho do processo é eu pegar um fluxograma e redesenhá-lo de maneira simples, propondo melhorias. A reengenharia vai envolver outras coisas. A reengenharia vai envolver o redesenho dos processos, ela vai envolver mudança de layout, de estrutura, ela pode envolver, inclusive, mudança de maquinário, mudança de prioridades, de sequenciamento de tarefas, pode envolver mudança provavelmente até de colaboradores, tá? De repente, um colaborador não está apto a desenvolver aquela determinada atividade ali. Talvez em outra atividade ele tenha mais potencial, então a gente faz esse rearranjo. Então, essa reengenharia ela é muito mais abrangente do que somente o redesenho de processos, tá? Que mais? Enfim, pessoal, aí ele fala sobre processo, tá? A cultura de processo dentro da organização, no capítulo 8. Fala também aqui sobre mais coisas sobre o processo. A gente vai ter uma aula que vai falar bem especificamente, sabe, sobre os pontos mais importantes do guia BPM-CBOK. Ele é uma linguagem simples, tá, pessoal? Uma linguagem que tem 453 páginas, mas ele é um documento simples de ler. Uma linguagem bem acessível, que qualquer pessoa, com qualquer grau de instrução, ela pode entender, tá? Tem bastante desenhos, não muitos, mas assim, na parte dos fluxogramas mesmo, ele explica ali, cada um deles, como fazer, para que serve. Aqui, ó, por exemplo, tá? São exemplos de fluxograma. Esse aqui é um fluxograma linear simples. Vejam aqui o losango.
com a tomada de decisão, com duas possibilidades de tomada de decisão, o círculo marcando o início e o final do processo, tá? Aqui, então, aqui, ó, quando for um documento, é esse retângulo, assim, com esse desenho aqui recortado. Quando for documento da internet, por exemplo, um documento digital vai ser um outro desenho. Quando for... Aí, assim, a gente vai vendo todas as simbologias que tem, tá? E mais? Ó, tem diferentes tipos. Pode ser horizontal, ele pode ser vertical. Tudo isso tem aqui nesse documento. Mas só queria mostrar para vocês o fluxograma em raia, mas onde é que tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar para vocês ali no Moodle, vocês podem dar uma olhada, tá? Não precisa ler, tá, pessoal? Mas é interessante vocês observarem que existe um guia de referência, escrito em português, e é difundido mundialmente, tá? Então, isso não tem precedentes para isso, tá? Em termos de acesso ao conhecimento voltado à gestão de processos. Só que estou procurando aqui os tipos de processos. Queria mostrar para vocês. Não achei, não. Tem muita coisa, são 400 folhas. Na próxima aula, assim, a gente vai ver, porque a gente vai trabalhar os tipos de... Na próxima aula não, né? Porque a aula de amanhã, eu vou colocar lá para vocês agora, que vai ser certificações, né? ISO, qualidade e a função disso em torno da gestão de processo. Mas na outra aula, a semana toda vai ser para a realização do exercício. É isso, né? Me digam se não é verdade. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Isso, ó. A aula da semana que vem, então, a gente não tem aula síncrona semana que vem. Síncrona. Mas tem o exercício avaliativo. Então, tem toda semana. E o exercício, pessoal, que eu vou colocar agora, depois da aula, eu já vou colocar ele aqui, para entregar no dia 5, tá? Tem até o dia 5, ou seja, domingo, às 23h59 para entregar. Tá? Então, a gente tá aqui, ó, no dia 25/11. Já vou colocar para vocês essa próxima aula. E já vou colocar o exercício também, tá? Então, semana que vem não temos aula síncrona, é somente toda semana para vocês terem tempo de revisar as aulas, de olhar os slides, todas as respostas. É um exercício de múltipla escolha, com 8 questões, se eu não me engano. E acho que aqui, né, diz, são 8, ó. Contém 8 questões de múltipla escolha baseadas nos slides trabalhados até o momento em nossas aulas, tá? Então, até aqui, a gente vai ter os exercícios para vocês, tá? E aí, sim, na outra semana a gente se vê numa aula síncrona para falar sobre ciclos de gerenciamento de processo, tá? Bom, pessoal? Tá bom, professora. Tá ótimo. Tem bastante tempo até. Isso, não. Eu até achei que era pouco tempo, porque já era para o exercício estar ali já para vocês. Quem quiser ir fazendo, já pode ir fazendo, porque tem as aulas, na verdade, né, todas ali, né? Sim. Mas ficou alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Professora, o exercício, no caso, ele não é como tarefa. Ele vai... é um documento Word ou é como uma tarefa, a gente só tem uma chance para fazer? Não, o exercício é assim, ó. As questões estão no Moodle, não é escrita, é de múltipla escolha ali no Moodle mesmo. Sim, não sim. tem tempo para fazer, não tem tempo, não tem número de tentativas, é ilimitado, e a que vai valer vai ser a nota mais alta. Então, você pode fazer, aí vai valer sempre a nota mais alta, tá? Tá certo. Tá ótimo assim. Empreendedorismo não foi tão fácil, mas agora essas outras são mais tranquilinhas. Fica tranquilo. Professora, Oi. consegui baixar o